Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos resolver dois exemplos sobre o cálculo da área do triângulo utilizando o determinante, regra de Sarri. Estão preparados? Venham comigo! Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula número 3. E hoje nós vamos falar sobre o cálculo da área de um triângulo. Vamos à nossa abertura? Como todos vocês já sabem, o nosso canal, o canal de Matemática Sem Fronteiras, e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões. Uma versão em português e a outra versão em inglês. Nossas aulas em inglês são muito bacanas, visite a gente. Como eu já disse para vocês, nós vamos falar da geometria analítica, continuando a nossa terceira aula. Hoje o nosso assunto é o cálculo da área do triângulo e nós vamos utilizar o método do cálculo do determinante, tá bom? Utilizando a regra de Sarri. Sarri foi um francês, tá certo? Pierre Sarri, que nasceu em 1798 e faleceu em 1861. Então, a gente vai utilizar o método do determinante, tá bom? Que foi criado, esse método pelo Sarri, ok? Muito bem, vejamos. Para se obter a área de um triângulo, conhecendo as coordenadas de todos os seus vértices no plano cartesiano, podemos utilizar o cálculo do determinante através da regra de Sarri. Vejamos. Dados os pontos A, B e C, com as suas coordenadas, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C e y de C, nós podemos fazer com esses pontos, A, B e C, os três pontos, aqui nós temos a abscissa ordenada, nós podemos, olha, localizar esses pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? Com as suas, tá? Juntando esses três pontos, nós vamos montar um triângulo qualquer. E essa área verde aí é com o nosso objetivo, a gente pode calcular essa área verde aí, tá bom? Do triângulo. Através, claro, que das coordenadas do ponto A, do ponto B, que eu estou traçando agora, e do ponto C. Tudo bem? Claro, a gente deve lembrar aqui, olha, que nós temos para as abscissas, x de A, y de A, x de A, x de B e x de C, aqui em amarelo, e em azul aqui nós temos, olha, o y de A, o y de B e o y de C. Veja bem, a área do triângulo é calculada pela equação. Então, veja, para calcular a área daquele triângulo ali, a gente tem que fazer o seguinte, diz aqui, olha, que a área do triângulo ABC é a metade do módulo do determinante. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, se ele quer o módulo do determinante, quando a gente calcula o determinante, nesse caso nós vamos usar a regra de Sarri, quando a gente calcula o determinante, se o determinante der positivo, não tem problema nenhum. O problema é quando o determinante dá negativo, tá bom? Porque o determinante pode ser positivo ou negativo. Quando ele dá negativo, a gente vai colocá-lo no módulo, ou seja, a gente vai utilizar só o módulo, ou seja, não utilizamos o sinal. O sinal nós desprezamos. Se deu menos, a gente despreza o sinal, a gente vai usar apenas o módulo, tá bom? Enfim, vamos lá, olha, é a metade do módulo do determinante. Lembrando que se o determinante der negativo, a gente abandona esse sinal negativo, pois vamos usar apenas o módulo, tá bom? E multiplicamos por meio, tá bom? Na verdade, multiplicar por meio é dividir por 2. Tudo bem? Vamos lá, gente, vamos fazer dois exemplos, tá bom? Dois exemplos e elucidar isso aí legal para vocês. Então, acompanha lá, chegou. Calcule a área do triângulo determinado pelos pontos A, B e C da figura a seguir em metros quadrados, tá? No final, a gente utilizará aquela unidade de medida para a área. Bom, então aqui nós temos uma arte, olha, onde nós temos abscissas x, ordenadas y, e nós temos o ponto A, ponto B e o ponto C. Unindo esses três pontos, nós temos esse triângulo aqui que está em azul. Eu quero calcular a área desse triângulo aí. Bom, eu vou precisar das coordenadas dos pontos A, B e C. Portanto, está aqui, ó, para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C, está aqui, ó, tracei os pontilhados, vou colocar os valores. Veja,
Portanto, as abscissas são 1, 3 e 4, e as ordenadas são menos 1, 2 e 4. Vamos destacar? Para o ponto A, lembrando sempre, hein? O par ordenado tem que primeiro constar o valor de x, da abscissa, e depois de y, que é a ordenada. Então, para o ponto A, deixa eu apontar aqui, ó. Para o ponto A, nós temos as coordenadas 1 e 2. Para o ponto B, nós temos 3 e 4. E para o ponto C, nós temos 4 e menos 1. Não se esqueça, sempre primeiro o par ordenado é o valor de x e depois o valor de y. Olha aí, destaquei para a gente aqui embaixo, olha o que eu acabei de falar. Então, o A tem os valores 1 e 2, o B 3 e 4 e o C 4 e menos 1. Tudo certo? Olha aqui. Ah, gente, fiquei bem na frente da fórmula. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha imagem. Perfeito, então está aqui, a área do triângulo ABC é meio vezes o módulo do determinante. Vamos lá, gente? Olha a regra de Sarri. Primeira coisa, nós vamos pegar os pontos A, B e C e montar um determinante. Então está aqui, o determinante será, bota uma linha reta na vertical ali, aí eu vou começar botando, olha, esse aí é o ponto A, veja, olha aqui o ponto A. 1 e 2, tá? Tá aqui, ó, 1 e 2, separei, tá? Aí agora o ponto B, 3 e 4, olha como fica aí, 3 e 4, e o ponto C, 4 e menos 1, tá aqui, tá? Agora, gente, olha o que eu vou fazer, eu vou completar a terceira coluna, lembrando, olha, aqui eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, eu completo a terceira coluna com o número 1, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, então ele não vai atrapalhar nada na minha questão, tá bom? Aí eu monto a terceira coluna, porque eu preciso aqui que tenha 3 colunas, porque nós temos 3 linhas, olha, tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Então, eu preciso também de 3 colunas, já que eu preciso aqui de o que nós chamamos de uma matriz quadrada, tá bom? Bom, olha o que a gente faz agora. Eu vou botar agora um pontilhado, tá? E eu vou repetir, olha a regra de Sarri, eu vou repetir a primeira coluna bem aqui, ó, tá? E a segunda coluna bem aqui, então veja bem, olha, repetindo a primeira coluna, ó, 1, 3, 4, enxergou? A primeira coluna está aqui, ó. 1, 3, 4. E a segunda coluna também, eu vou repetir, ó. 2, 4 e menos 1. Aí eu vou fechar o determinante. Fechei, tá? Isso aqui já estou utilizando a regra de Sarri, tá bom? Quando eu fiz isso aqui, olha o que eu determinei. Bem aqui, 1, 4 e 1. Isso aqui é uma diagonal, que eu vou chamar de diagonal principal, ó. 1, 4, 1 é uma diagonal principal. 2, 1 e 4 é outra diagonal principal, e aqui 1, 3 e menos 1 é outra diagonal principal, tá bom? Só que eu tenho as diagonais chamadas secundárias, olha, 2, 3 e 1, tá vendo aqui? Uma secundária, aqui, 1, 1 e menos 1, aqui, ó, e 1, 4 e 4. Lembrando que as diagonais só servem se tiverem 3 elementos, tá? Então, portanto, aqui, ó, 3 e menos 1 não é considerado uma diagonal, porque só tem 2 elementos, tá bom? Eu tenho que ter as diagonais com 3 elementos, tudo bem? Então, vamos lá? Olha o que a gente vai fazer agora. O determinante será, eu vou fazer o produto das diagonais principais, olha. 1 vezes 4 vezes 1, tá bom? Olha o que vai acontecer. Arrumei 2 parênteses, tá bom? Botando um sinal de menos entre eles, tá? Agora, bora multiplicar, olha. 1 vezes menos 4 vezes 1, tá bom? É a nossa primeira diagonal, tá aqui em verde, tá bom? Então, observa lá, ó. Ah, primeiro eu vou fazer jogo de sinal, ó. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Aí eu botei aqui mais, tá? 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4. Tá bom? A segunda diagonal, olha aqui, botei outra seta verde, tá vendo? Bora lá, ó. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Vai dar mais aqui, tá? Bora multiplicar? 2 vezes 1, 2 vezes 4, deu mais 8. Tudo bem, gente? E a próxima diagonal, olha, essa bem aqui, ó, tá? Bora botar a setinha, enxergou? Tá aqui a setinha. Bora fazer o jogo de sinal? Mais com mais dá mais, com menos... Ah, vai dar menos aqui. Então, bora multiplicar. 1 vezes 3, 3. Vezes 1, 3. Então, dá menos 3. Legal, né? Enxergou?
menos 3, ó. Multipliquei as 3 diagonais principais. Agora eu vou ter que fazer isso com as diagonais secundárias. Fazendo jogo de sinal, olha, deixa eu botar a primeira diagonal secundária. Tá vendo aqui em vermelho? É o jogo de sinal. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Então deu 6. Mais 6. A próxima, botar a setinha, olha. Enxergou azul aqui? Desculpa, vermelho aqui, ó. Jogo de sinal. Mais com mais dá mais, com menos dá menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então deu menos 1. Enxergou? Legal, né? O próximo, bora lá, outra setinha vermelha aqui, ó. Jogo de sinal. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Me ajuda aqui? 1 vezes 4, 4. Vezes 4, 16. Então deu mais 16. Legal, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um jogo de sinal aqui para cá, menos com mais dá menos com menos dá mais, e menos com mais vai dar menos. Então, eu vou eliminar o parêntese logo, tá bom? O primeiro parêntese, eu só faço tirar o parêntese dos primeiros 3 valores que estão em verde. Do segundo parêntese que está em vermelho, eu vou fazer o jogo de sinal, tá? Ó, menos com mais vai dar menos 6. Olha o outro. Menos com menos vai dar mais 1. E o último, ó, menos com mais vai dar menos 16. Olha a seta e o menos 16, tá bom? Olha o que a gente faz agora. Eu costumo operar primeiro os números positivos, olha. 4, 8 e 1. Tá bom? Ó, arrumei aqui, ó. O 4, o 8 e o 1, porque eles são positivos. E os negativos? Menos 3, menos 6 e menos 16. Eu opero depois. Então, olha aqui, bora operar. 8 e 4, 12, mais 1, 13. Tudo bem? Ficou algo mais ou menos assim, ó. Operei os positivos, deu 13. E eu vou operar os negativos, que têm sinais iguais, ó. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Menos 9 com menos 16 dá menos 25. Tudo bem? Agora aqui, ó, eles têm sinais diferentes. Subtrai, dá o sinal do maior. Como o maior cara aqui é o 25, né, em módulo, então deu, olha, esta operação aqui, 13 menos 25, deu menos 12. Tá bom? Lembra que eu te falei? Como o determinante deu negativo, a área aqui está entre módulos. Então, eu não vou me preocupar com aquele sinal negativo, porque ele vai ser transformado. Ele vai ser ignorado, digamos assim, abandonado. Então, a armação ficou assim, ó. A área, tá bom? Do triângulo ABC é meio vezes o módulo de menos 12. Como o módulo de menos 12 é 12, a gente ignora aquele sinal ali, então fica assim, ó. 12 vezes 1 é 12. 12 dividido por 2, perfeito, acabou, olha. Então, a área do triângulo ABC é 6. Como a unidade sugerida foi metros quadrados, então a área de ABC, do triângulo ABC, é 6 metros quadrados. Pronto, gente? Finalizamos o exemplo A. Bora para o exemplo B? Fica ligado que a regra de Sarri é bem legal, ela não é tão difícil, você precisa se acostumar com o mecanismo, só isso. Vamos lá? Olha então a nossa questão B, veja como ela é linda. Determine a área agora em centímetros quadrados da região triangular que tem como vértice os pontos P, Q e R. Olha a arte. Tá? Abscissa X, ordenada Y, tá? Aí aqui a gente tem, olha, o ponto Q está na origem, o ponto R e o ponto P. O ponto P está bem em cima da abscissa, né, do eixo X. Muito interessante. Eu quero calcular a área desse triângulo que está em amarelo aí, tá bom? Bora tirar, olha lá, abscissa ordenada, tá bom? Do ponto R. Muito bem, tá aqui os valores, olha, a origem ali é 0, aí bem aqui eu tenho o valor 2, o valor 4, eu vou precisar bem ali, olha, da ordenada, tá, do ponto R, tudo certo? Então, vamos lá? Olha lá, o ponto P, bora observar, hein? Isso aqui é você que vai tirar. O ponto P está bem aqui, ó. Então, se ele está bem aqui, o X dele vale 4. E como ele está bem em cima do eixo, tá bom? O Y dele vale 0. Tá? Então, ele é o ponto 4 e 0. Já o ponto Q, ele está bem na origem, o ponto Q, olha. Então, ele tem abscissa e ordenada 0, 0. Ele está bem na origem. E o ponto R, olha, ele tem abscissa 2 e ele tem ordenada também 2.
Então, ele é o ponto 22. Tudo certo, pessoal? Muito bem. Então, novamente, eu vou subir aqui um pouquinho a minha imagem. Legal, pronto. Bem aqui, ela não atrapalha. Tá bom, gente? Vamos montar o determinante utilizar a regra de Sarri. Bora, passo o traço. Lembra? Agora eu vou montar o determinante, olha, na mesma ordem que está aqui, ó, 400022. Olha lá. Olha, 40, aí embaixo, 00 e 22. Tudo bem? A terceira coluna eu vou preencher com números 1, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ele não atrapalha, tá? Vou botar um pontilhadinho aqui. O que é que a gente faz agora? Isso já aqui já é a regra de Sarri, tá? Eu vou repetir a primeira coluna todinha, bora lá. 402, e vou repetir a segunda coluna todinha também, ó, 002. Perfeito. Fecha o determinante. Agora, o que é que a gente vai fazer? Bota aqui, olha, determinante. Lembra? 4, 0 e 1 é uma diagonal principal. 0, 1 e 2 é a outra. 1, 0 e 2 é a outra diagonal principal. Tá bom? Bota 2 parênteses, sempre o sinal é menos entre eles. Aí agora, olha, tá em verde aqui, tá? A primeira diagonal principal. Bora multiplicar? 4 vezes 0, 0. Vezes 1 é 0. Então, deu 0. Tá? A outra diagonal principal, ó, 0 vezes 1 vezes 2. 0 vezes 1 é 0. Vezes 2, de novo, é 0. Então, bota aqui mais 0. E a outra, olha aqui, em verde também, ó, eu tenho 1 vezes 0 vezes 2. 1 vezes 0 é 0, vezes 2 é 0 de novo. 0. Muito legal quando tem 0, porque ele vai dar 0. Não preciso me preocupar muito com a soma. Bora para as diagonais secundárias, que eu estou marcando aqui em vermelho, tá? 0 vezes 0 é 0, vezes 1 é 0. Então, olha, o primeiro valor aqui deu mais 0, tá? Outra diagonal, olha, tá? Em vermelho. Agora que não vai dar 0, ó. Jogo de sinal. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Multiplica. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, deu mais 8. Legal, chegou. E a próxima? Tá aqui, ó, marquei. Bom, 1 vezes 0, 0. Vezes 2, 0. Então, deu mais 0. Gente, deu um monte de coisa, deu 0 ali. Então, olha, eu posso fazer assim, ó. Tiro o parênteses do primeiro. Tirei, ficou 0 mais 0 mais 0, que eu vou cortar tudo. E aqui eu posso fazer o jogo de sinal. Olha, menos com mais vai dar menos 0. O próximo, menos com mais vai dar menos 8. E o próximo, menos com mais vai dar menos 0. Bora fazer uns cancelamentos aí, porque somar com 0 não altera nada. Tá? 0 é o elemento neutro da adição. Então, olha, posso cortar esses valores de zeros aqui todinho, não faz sentido. Eu estou somando com ele, não faz sentido, nem subtraindo. Então, na verdade, o nosso determinante é menos 8. Excelente, deu menos 8, não tem problema, porque eu vou precisar do módulo de menos 8, que é 8. Então, fica assim, olha, a área do triângulo ABC, ou PQR na nossa questão, é meio vezes o determinante que deu menos 8. Ignora o sinal negativo, ficando 8. 8 vezes 1 é 8, então deu 8 sobre 2. Portanto, a área do triângulo PQR é 4 centímetros quadrados. Ok, gente? Finalizamos, portanto, o nosso exemplo B. Claro, vamos então aos nossos agradecimentos. Gente, poxa, muito legal, muito obrigado por assistir os nossos vídeos até o final, isso é importante. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, amigos, colegas de sala. Claro, deixe para a gente seu like, isso aí engrandece o nosso canal e fortalece, nos incentiva cada vez mais a estar produzindo vídeos para vocês, ok? Eu sou o professor Regis Safadão, me despedindo de vocês. Tenham todos uma excelente semana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente. Fui. Isso é tudo, pessoal.